Oi, você tá bem? Espero em Deus que sim. Eu nasci em 1954, no interior do Paraná, numa cidadezinha tão pequena que nem aparecia direito no mapa. Sabe aqueles lugares onde todo mundo conhece todo mundo? Onde a novidade da semana é quando chega caminhão novo de Coca-Cola no mercadinho do seu Zé? Pois é, era ali que eu morava. Meu nome é Dirce e tenho 71 anos. Meu pai, que Deus o tenha, trabalhava na serraria da cidade. Homem forte, de mão grossa de tanto pegar em machado e tora de madeira. Minha mãe, Dona Aparecida, era quituteira. A melhor da região, todo mundo dizia. Ela fazia salgados e doces para vender. Pastel, coxinha, empadinha, pão de queijo, bolo de fubá, broa de milho. Acordava de madrugada para amassar massa, fritar, assar. O cheiro da casa era sempre de óleo quente, farinha de trigo, fermento, frango refogado. O calor da cozinha no verão era de matar, mas ela não reclamava. Vendia de porta em porta, na feira aos sábados, fazia encomenda para festinha de aniversário. Até hoje, quando escuto óleo fritando, eu volto para aquela cozinha, com minha mãe suando na frente do fogão a lenha e o rádio nacional tocando baixinho. A gente não era rico, mas também não passava fome, sabe? Meu pai trazia o salário dele todo fim de mês, botava na mão da minha mãe e ela que administrava tudo. Comprava arroz, feijão, óleo, açúcar, sabão. Sobrava um pouquinho, ela guardava num pote de banha vazio, escondido no armário da cozinha. Dizia que era pro caso de uma emergência. E a emergência veio, meu bem. Veio de um jeito que ninguém esperava. Eu tinha 12 anos quando meu pai morreu. Foi num acidente na serraria. Uma tora de madeira pesada, que estava sendo erguida com roldana, se soltou. Caiu em cima dele. Matou na hora. Eu lembro do dia que a notícia chegou em casa. Era meio-dia, o sol estava quente que dava para fritar ovo na calçada. Minha mãe estava fazendo quitute, eu estava ajudando ela a embalar os salgados. Meus 2 irmãos, o Zé e o Tião, tinham ido pescar no córrego. Quando bateram na porta, era o seu Orlando, trabalhador da serraria. Homem alto, sério, com chapéu de palha na mão. Ele pediu licença, entrou, tirou o chapéu e disse: Dona Aparecida, aconteceu uma fatalidade. Eu vi minha mãe largar tudo no chão. Ela entendeu na hora. Não precisou nem ele terminar de falar. Ela só disse: meu marido morreu. E ele confirmou com a cabeça. Minha mãe não chorou naquele momento. Ela ficou parada, olhando para o nada, como se tivesse virado estátua. Eu que comecei a chorar, sem parar, sentada no chão da cozinha, abraçada nas pernas dela. O velório foi na nossa sala mesmo. Botaram o caixão em cima de 2 cadeiras, cobriram com um pano branco, acenderam vela. O corpo do meu pai estava todo machucado, então deixaram o caixão fechado. Foi melhor assim. Prefiro lembrar do jeito que ele era. Homem forte, de bigode grosso, que chegava em casa cheirando a serragem e me pegava no colo para dar beijo de boa noite, mesmo eu já sendo grandinha. Depois que meu pai morreu, a vida mudou. Minha mãe passou a trabalhar dia e noite. Ela acordava às 5 da manhã, fazia café preto e ia até às 11 da noite fazendo salgado e doce. Só parava para fazer comida para o almoço e para a janta. Eu ajudava ela a cuidar da casa, lavar roupa no tanque, estender no varal, embalar os quitutes que ela fazia. Meus irmãos começaram a trabalhar também. O Zé arrumou serviço de ajudante numa oficina mecânica. O Tião vendia picolé na praça. A gente juntava tudo, dava conta de pagar as contas, mas a vida ficou apertada. Bem apertada. Mesmo assim, minha mãe nunca reclamou. Ela era mulher de fibra, sabe? Daquelas que a gente olha e pensa, como é que aguenta? Mas ela aguentava. Ela sempre dizia, a gente aguenta porque não tem outro jeito. Chorar não enche barriga de ninguém. E ela tinha razão. Eu cresci ajudando minha mãe. Aprendi a fazer pastel, coxinha, empadinha, bolo. Não fiquei tão boa quanto ela, mas me virava. Meu sonho de menina era simples. Eu queria ter uma casinha, uma família, um marido trabalhador que chegasse em casa todo dia, que não bebesse, que tratasse eu com carinho. Eu ouvia as novelas na rádio. Via aqueles casais apaixonados e pensava, um dia eu vou ter isso também. Que boba eu era, meu Deus do céu, que boba. Quando eu tinha 16 anos, conheci o Valdir. Foi na festa de São João.
A cidade inteira ia para a festa na praça. Tinha barraquinha de milho cozido, de quentão, de pipoca. Tinha fogueira no meio da praça, o pessoal pulando por cima para dar sorte. Tinha bandeirinha colorida pendurada de um poste no outro. E tinha sanfona tocando a noite toda. Eu fui com minhas amigas, a Neuza e a Carminha. A gente estava tudo arrumadinha, de vestido novo que minha mãe tinha feito. Eu estava de vestido amarelo claro, com florzinha branca, cintinho na cintura. Achei que estava bonita. Foi quando eu vi o Valdir pela primeira vez. Ele estava parado do outro lado da praça, conversando com os amigos dele. Homem alto, moreno, cabelo preto, bigode, bonitão. Ele olhou para mim, eu olhei para ele e pronto. Meu coração disparou. Ele veio até mim, todo galanteador, e perguntou se eu queria dançar. Eu fiquei sem graça. Minhas amigas ficaram cutucando eu, rindo. Eu disse que sim. A gente dançou a noite inteira. Ele me contou que era caminhoneiro, que viajava o Brasil inteiro, que conhecia São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Eu nunca tinha saído da minha cidade. Achei ele o máximo. Quando a festa acabou, ele me levou até em casa. A gente conversou na porta, baixinho, para não acordar minha mãe. Ele perguntou se podia me ver de novo. Eu disse que sim. E assim começou. O namoro durou 2 anos. Valdir vinha me buscar no domingo depois da missa. A gente ia caminhar na praça, tomar sorvete, conversar sentado no banco debaixo da figueira. Ele sempre trazia presente para mim. Chocolate diamante negro que ele comprava em São Paulo, batom, presilha para o cabelo. Meus irmãos gostaram dele. Acharam que era bom partido, como diziam. Ele tinha emprego fixo, ganhava bem, era de família conhecida na cidade. O pai dele era dono de uma transportadora pequena. Tinha uns 3 caminhões, empregava gente, era respeitado. Minha mãe, coitada, teve um pressentimento. Ela nunca disse nada na minha frente, mas eu via o jeito que ela olhava para ele, desconfiada. Uma vez, depois que ele foi embora, ela disse: "Esse rapaz tem um olho pesado, Dirce. Toma cuidado." Eu não dei bola. Eu estava apaixonada, sabe como é? Achava que ela estava exagerando, que era preocupação de mãe. Valdir sempre foi muito ciumento, desde o começo. Ele não gostava que eu conversasse com outros rapazes. Se a gente estava na praça e algum conhecido meu passava e cumprimentava, ele ficava emburrado, perguntava quem era, queria saber de onde eu conhecia. Eu achava que era porque ele gostava muito de mim. As minhas amigas diziam: "Ai, que fofo, ele te ama demais." A gente era tão boba, meu Deus. Ele também escolhia a roupa que eu usava. Quando a gente ia sair, ele olhava e dizia: "Não, esse vestido tá muito curto, vai trocar." Ou: "Essa blusa tá muito decotada, bota outra." Eu obedecia. Eu achava que ele estava me protegendo, que ele não queria que outro homem olhasse para mim. Hoje eu sei que aquilo já era controle, mas naquela época eu não sabia de nada disso, entende? A gente vivia num mundo onde o homem mandava e a mulher obedecia. Era assim. Minha mãe obedecia meu pai. Minhas amigas obedeciam os namorados. Era normal. Quando eu completei 18 anos, Valdir pediu minha mãe para casar comigo. Ela hesitou. Ela olhou para mim, depois para ele e disse: "Dirce, você tem certeza que é isso que você quer?" Eu disse que sim. Eu tinha certeza. Ele era o homem da minha vida. Eu tinha certeza disso. Ela suspirou e disse: "Então vai com a bênção de Deus. Mas qualquer coisa você volta para casa. Aqui é seu lugar." O casamento foi em novembro de 1972. Festa simples na igreja matriz. Eu usei vestido branco que minha mãe fez. Levou 1 mês para fazer aquele vestido. Todo costurado à mão, com cuidado, com amor. Eu me sentia a mulher mais bonita do mundo naquele dia. Meu cabelo estava preso num coque, com uma grinalda de flor branca. Valdir estava de terno cinza, gravata preta, cabelo penteado com brilhantina. A festa foi no salão paroquial. Tinha bolo de milho que a dona Terezinha fez, doce de leite em potinho de vidro, brigadeiro, bem casado. Tinha sanfona tocando, o pessoal dançando, rindo. Eu estava tão feliz. Eu lembro de olhar para o Valdir e pensar: eu vou ser feliz com esse homem para o resto da vida. Depois do casamento, a gente foi morar numa casa que o pai dele alugou pra gente. Casa simples. Sala, cozinha, um quarto, banheiro nos fundos. Tinha um quintalzinho onde eu plantei umas roseiras. Eu arrumei a casa com tanto carinho.
Fiz cortina de chitão para a janela da cozinha, pintei as paredes de azul clarinho. Eu queria que aquela casa fosse nosso ninho, sabe? Nosso cantinho de amor. No começo, foi bom. Valdir saía para trabalhar de madrugada, voltava no fim da tarde. Eu cuidava da casa, fazia comida, esperava ele chegar. Quando ele chegava, a gente jantava junto, conversava. De noite, a gente se amava. Eu achava que tinha encontrado o paraíso. Mas 2 meses depois do casamento, tudo mudou. Eu estava varrendo a calçada na frente de casa, de manhã cedinho. O Carlinhos passou. Entregou o pão que a mãe tinha mandado, porque agora que eu não morava mais com ela, o Valdir não deixava mais eu trabalhar para a mãe. Então, ela arranjou um entregador. Só que eu conhecia o Carlinhos desde criança, mas nunca tive nenhuma intenção com ele. Naquele dia a gente trocou uma palavra, ele comentou sobre o tempo, eu respondi. Coisa de 2 minutos. Quando eu entrei, Valdir estava parado na sala, me olhando com uma cara que eu nunca tinha visto. Uma cara de raiva, de ódio. Ele perguntou, quem é aquele homem? Eu disse, é o Carlinhos, amor. Ele está ajudando a mãe com as entregas. Ele disse, eu vi você rindo para ele. Eu disse, eu não ri. A gente só conversou sobre o tempo. Ele disse, sei quem é esse cara. Você está me traindo, sua vagabunda. E antes que eu pudesse responder, ele me deu um tapa na cara que eu caí no chão. Eu fiquei chocada. Deitada no chão frio da sala, com a cara ardendo, sem acreditar no que tinha acontecido. Ele ficou parado, olhando para mim, respirando pesado. Depois, ele se abaixou, me pegou no colo, começou a chorar. Chorou que nem criança. Disse, me perdoa, eu não queria, eu te amo demais, eu não aguento a ideia de perder você. Me perdoa. E eu, boba, perdoei. Eu pensei, foi um momento de raiva, ele estava com ciúme, ele me ama tanto que perdeu a cabeça. Não vai acontecer de novo. Mas aconteceu. Aconteceu de novo, e de novo, e de novo. E foi assim que começou o meu inferno. Primeiros anos de casamento. A transformação de Valdir depois que botou a aliança no dedo foi completa. Os primeiros meses foram uma mentira. Depois da primeira surra, veio a segunda. E a terceira. E logo eu perdi as contas. A primeira surra veio 2 meses depois do casamento. Eu estava conversando com o vizinho na cerca sobre uma galinha que tinha pulado para o quintal dele. Valdir chegou do trabalho, viu aquilo e explodiu de ciúmes. Me deu tapa, soco, me chutou quando eu já estava no chão. Depois chorou feito criança, pediu perdão de joelhos, jurou na Bíblia que nunca mais ia fazer aquilo. Eu acreditei. Pensei que ia passar. Marcos nasceu em outubro de 73. Eu apanhava grávida. Eu achei que filho ia acalmar o marido quando nascesse. Piorou. Valdir começou a beber, ficava mais violento. Cachaça barata, cerveja. Chegava de madrugada, acordava a casa inteira com gritos, quebrava prato, copo, o que tivesse na frente. Batia em mim na frente do bebê chorando no berço. Joana nasceu em novembro de 74. Mas um filho não melhorou nada. Valdir passou a controlar cada centavo de dinheiro. Proibiu eu de ver a mãe. Dizia que ela estava mexendo com a minha cabeça, porque mulher dele não precisava trabalhar, que eu tinha que cuidar de casa e filho. Eu dependia dele até para comprar um pacote de sal, uma barra de sabão. E era isso que ele queria. O isolamento foi acontecendo devagar. Valdir proibiu visitas à minha mãe sem autorização dele. Cortou minhas amizades. Controlava cada minuto do meu dia. Se eu demorasse 5 minutos a mais no mercadinho, apanhava. Se a comida não tivesse do jeito que ele queria, apanhava. Se a casa não tivesse arrumada, apanhava. Qualquer motivo servia. Nessa época, ele parou com as viagens longas, fazia entregas somente ali por perto, para voltar logo para casa. O som do caminhão dele chegando me dava pavor. O cheiro de pinga no hálito dele me fazia tremer. As crianças se escondiam debaixo da cama, abraçadas, chorando baixinho. Eu escondia os hematomas com blusa de manga comprida, mesmo no calor de 40 graus. As costelas quebradas que eu nunca tratei porque ele não deixava ir no médico. O dente que eu perdi de tanto levar soco na boca. Minha família tentou ajudar uma vez. Meus irmãos, o Zé e o Tião, foram lá em casa conversar com Valdir. Ele os expulsou na porrada, pegou um pedaço de pau, ameaçou quebrar a cabeça dos dois. Naquela noite,
Ele me bateu tanto que eu fiquei uma semana sem conseguir caminhar direito. Depois disso, meus irmãos tiveram medo de se meter e cortaram relação comigo. As ameaças de morte começaram. Ele dizia, olhando bem no fundo dos meus olhos: se você tentar me deixar, eu te mato. Eu mato você, mato essas crianças e depois me mato também. A gente vai morrer junto. Você me pertence. Você e esses filhos são meus. Ninguém vai tirar o que é meu. Eu tentei fugir uma vez. Peguei as crianças de madrugada e fui para a casa da minha mãe. Valdir apareceu no dia seguinte de manhã cedo. Fez escândalo na rua inteira, gritando, quebrando coisas. Ameaçou minha mãe também. Disse que ia botar fogo na casa com ela dentro se não devolvesse a mulher dele. Minha mãe, apavorada, disse que a gente tinha que ir embora, a família toda, desaparecer no mundo. Mas naquele dia, ele me levou arrastada para casa. A surra que levei naquela noite foi a pior de todas até então. Ele quebrou meu braço esquerdo. Não fui no hospital. O braço sarou torto. Até hoje tá torto. A gota d'água veio quando Valdir descobriu que eu tinha guardado 50 cruzeiros escondido dentro de uma lata de Nescau vazia. Dinheiro que eu juntei centavo por centavo de uns trocados que ele esquecia nos bolsos das calças. Ele viu aquilo como traição, como roubo. Ele me espancou tão violentamente que eu tive hemorragia interna. Depois que me batia, ele saía de casa e me deixava estirada no chão, com as crianças berrando. A vizinha chamou a ambulância dessa vez, mesmo com medo. No hospital, a enfermeira Elizabeth, mulher boa, empática, olhou nos meus olhos e disse: moça, se você voltar para casa, da próxima vez você não volta viva daqui. Foge. Foge o mais longe que puder. Fevereiro de 1979. Saí do hospital toda quebrada. Valdir nem foi me buscar. Foi minha mãe que apareceu lá. As crianças estavam com minha sogra. Então, naquele dia, a mãe disse com voz firme: eu tenho um plano, mas você vai ter que ser muito forte, minha filha. O plano era forjar um afogamento no rio. O rio cortava a região. Era perigoso, conhecido pelos afogamentos. Época de chuva de verão, o rio ficava cheio, transbordava, correnteza fortíssima, água barrenta. Era comum gente se afogar ali. E era comum o corpo nunca ser encontrado, porque a correnteza levava quilômetros rio abaixo. Minha mãe conhecia um homem, seu Aristides, escrivão do cartório da cidade vizinha. Homem sério, trabalhador a vida toda, viúvo, respeitado. Mas ele devia um favor enorme para minha mãe. Anos atrás, quando minha mãe era moça, nem casada era ainda, ele tinha tido uma amante. A mulher tinha engravidado, ia dar escândalo. Minha mãe e minha avó esconderam a moça grávida, ajudaram no parto, ajudaram ela a sumir depois. Salvou a reputação dele. Minha mãe explicou com paciência: filha, se você tentar fugir levando as 2 crianças agora, vocês não chegam nem na divisa do estado. O Valdir tem família influente, tem dinheiro. Ele mobiliza a polícia inteira. Ele acha vocês em menos de uma semana. E aí ele te mata de verdade. Agora, se você fingir que morreu, sumir sozinha, ele vai sofrer uns meses, ou dias talvez, mas depois vai tocar a vida. E depois, quando ele parar de procurar, você volta. Eu te ajudo a pegar as crianças. Eu concordei. Não porque queria, porque não tinha outra saída. No caminho de volta, a mãe tinha chamado um táxi. Um Fusca amarelo com banco de couro rachado. O motorista era um senhor de uns 50 anos, cabelo grisalho, bigode, camisa de manga curta. Quando entrei no táxi, toda machucada, o braço engessado, hematomas no rosto, um dos meus olhos, não lembro qual, estava fechado por completo. Ele olhou pelo retrovisor e não disse nada, mas eu vi a expressão dele mudar. Minha mãe sentou na frente, eu atrás. Ela deu o endereço, perto do rio. O taxista arrancou. No meio do caminho, minha mãe olhou para ele e disse voz baixa: o senhor é pai de família? Ele respondeu: sou. Tenho 3 filhas. Minha mãe continuou: então o senhor vai entender o que eu vou te contar. E ela contou. Contou tudo. Do casamento violento, das surras, das ameaças de morte, do estado que eu tava. Contou que a gente ia fazer uma coisa muito séria, muito perigosa, e que precisava de ajuda. A mãe precisou falar, porque queria que eu seguisse com o táxi. Somente ela ficaria ali no rio.
E ela sabia que cedo ou tarde a polícia chegaria no taxista. E não queria que ele saísse prejudicado por causa no nosso plano. O taxista ficou em silêncio, dirigindo. Olhou para mim pelo retrovisor de novo. Eu abaixei a cabeça com vergonha. Quando chegamos perto do rio, ele parou o carro numa rua lateral, desligou o motor e se virou para trás para me olhar direito. Moça, ele disse, voz firme mas gentil. O que esse homem fez com a senhora não tem perdão de Deus. Se a senhora está fazendo o que eu acho que está fazendo, eu não vou contar nada para ninguém. Se a polícia me perguntar alguma coisa, eu vou dizer que deixei a senhora e a mãe da senhora uma quadra daqui, que vocês disseram que moravam por aqui e que eu fui embora. Mais nada. Minha mãe tirou dinheiro da bolsa, estendeu para ele. Pela corrida e um pouco mais, pelo favor. Ele fez que não com a cabeça, com firmeza. Só o dinheiro da corrida, dona. Ele virou para trás novamente e me disse: a senhora tem a idade da minha filha mais velha, a Regiane. Eu tô fazendo isso por caridade, por compaixão, porque se fosse minha filha nessa situação, eu ia querer que alguém ajudasse ela também. Minha mãe começou a chorar. Que Deus abençoe o senhor e sua família. Antes da mãe descer do táxi, ela pediu um sapato e meu lenço. A mãe tinha trazido uma mala para mim, com tudo o que eu precisaria para fugir, roupas, documento falso e dinheiro. Agora o que vou te contar foi o que ela me disse que aconteceu, depois que eu me despedi dela aos prantos e parti com aquele táxi. A mãe deixou meu sapato na beira do rio. Deixou o lenço que eu sempre usava pendurado num galho. Foi até a casa mais próxima e começou a gritar: socorro! Minha filha caiu no rio! A Dirce se afogou! Pelo amor de Deus! A notícia se espalhou rápido. Em meia hora, tinha 50 pessoas na margem. Bombeiros chegaram de Londrina. Voluntários começaram a mergulhar, procurar. Enquanto isso, o taxista me levou escondida na casa de seu Aristides, cidade vizinha. Trancada num quartinho dos fundos, tremendo, escutando o trovão, rezando. As buscas continuaram por 6 dias. Até que me declararam oficialmente: Dirce Maria dos Santos, 25 anos, morreu afogada no rio. Corpo não localizado. Seu Aristides emitiu a certidão de óbito. Tudo certinho, tudo carimbado, tudo falso. O enterro, caixão vazio, velório na igreja. A mãe disse que Marcos e Joana choravam desesperados. Marcos gritava: mamãe, mamãe, acorda! Sem parar. Joana soluçava. Valdir, bêbado, cambaleando. Seu Aristides me levou até a rodoviária de madrugada. Peguei o ônibus das 5 da manhã para Porto Alegre. Viagem de mais de 20 horas. O ônibus saiu. Londrina ficou para trás. O Paraná ficou para trás. Os filhos ficaram para trás, junto com meu coração. Eu chorei as primeiras 3 horas de viagem. Depois não tinha mais lágrima, só vazio. Cheguei em Porto Alegre no final da tarde. Nunca tinha visto cidade tão grande. Prédio alto, ônibus para todo lado, barulho, gente correndo. Assustador. Mas você deve estar se perguntando: por que eu fui para lá? Foi a mãe quem mandou eu ir. Ela combinou tudo com Dona Zilda, uma amiga dela de infância, que casou e foi embora. Mas as duas nunca perderam o contato por cartas. Dona Zilda tinha 58 anos, negra, gorda, viúva, vendedora ambulante. Ela trabalhava ali próximo da rodoviária. Perguntando aqui e ali, consegui identificar Dona Zilda de longe. Ela não me conhecia, mas eu vi que ela fixou o olhar em mim quando me aproximei. E do nada ela disse: Dirce, mostrando que sabia quem era eu. Quando confirmei com a cabeça, ela veio rápido me abraçar, como se já me conhecesse da vida toda. E de certa forma me conhecia, porque a mãe contava tudo para ela nas cartas. Eu comecei a chorar. Depois a gente sentou no banco da praça, ela me disse que eu tinha demorado muito. Fazia meses que a mãe falou do plano de fuga. Ela disse que estava trabalhando de domingo a domingo, esperando eu aparecer. Ela arrumou as mercadorias dela e disse: vem comigo, tu vai dormir na minha casa hoje. A casa de Dona Zilda não era longe dali, fomos a pé. Ela cumprimentava todo mundo no caminho, era conhecida e querida por todos, pelo que pude ver. Quando chegamos, 4 cachorros vira-latas vieram correndo, feliz da vida, abanando os rabos. A casa era simples, de madeira. Estava bem bagunçada. Ela disse que não tinha tempo para limpar.
Combinamos que ela me chamaria pelo meu novo nome da identidade falsa, que era Ana Maria. Era difícil ela acostumar. Vivia se corrigindo. Arrumei trabalho de faxineira num bar no centro. Depois, de cozinheira numa pensão vagabunda perto do mercado público. Cozinhava comida barata para 30 pensionistas. Ganhava um salário mínimo. Mas já ajudava a dona Zilda com as contas básicas. A solidão era devastadora. Não podia fazer amizades. Não podia usar o nome verdadeiro. Não podia contar a história real. Vivia como fantasma. A saudade dos filhos era física. Doía no peito, na garganta, na barriga. Chorava toda noite quando estava sozinha. Uma vez por mês, mandava carta para minha mãe. Esquema complicado. A carta ia para casa da minha tia Marilda. De lá, era entregue pessoalmente para ela. Minha mãe respondia contando dos netos. Eles perguntam de você todo dia. Ela contou que ia visitar os netos na casa da minha ex-sogra, que o Valdir deixou as crianças para morar lá. A dona Judite era boa para os meus filhos, isso eu não posso negar. Cada carta era alívio e tortura ao mesmo tempo. Nessa época eu pensava que, se minhas crianças estavam bem com dona Judite, então não precisavam mais de mim. Começou a me dar uma tristeza insuportável. Sentia que não podia mais tolerar, que era extremamente difícil de aguentar a vida. Não queria levantar da cama e nem fazer nada. Faltei trabalho uns dias, talvez uma semana. Eu pesei tantas vezes, porque não me joguei naquele rio de verdade. E tudo isso acabaria de vez. A dona Zilda saía e nem sabia de nada. Quando ela chegava, eu tentava disfarçar. Não queria dar mais trabalho para ela, que era tão boa comigo. Até que realmente não aguentei mais. Juntei todos os comprimidos que achei. Melhoral, aspirina, remédio para a pressão da dona Zilda. Tomei tudo de uma vez com uma garrafa de cachaça. Dona Zilda me encontrou desmaiada no banheiro. Não sei por quanto tempo fiquei ali. Levou no médico. Fizeram lavagem estomacal. Fui salva. Quando acordei, dona Zilda estava do meu lado, segurando minha mão. E disse com voz firme: escuta o que eu vou te dizer. Se tu quer morrer, só voltar pro seu ex-marido. Mas não morre na minha casa, senão tua mãe me mata. Mas se tu fugiu para viver, se tu deixou teus filhos para um dia buscar eles, então levanta dessa cama e vai viver de verdade. Porque teus filhos precisam de ti. Apesar de ter ficado chateada por ter acordado daquele pesadelo, foi o empurrão que eu precisava. Comecei a juntar cada centavo. Parei de comer no almoço. Peguei trabalho extra de faxina aos domingos. Em 7 meses, juntei 8.500 cruzeiros. Juntando com o que sobrou daquele dinheirinho que a mãe me deu. Continuava me correspondendo por cartas, planejando o resgate. Ela observava a rotina de Valdir. Ele voltou a fazer as viagens longas todo mês. Era ali que dava para agir. A mãe colocou a casa dela para vender. Meus irmãos eram casados e nem moravam ali na mesma região. Acontece que eu estava fazendo tudo o que a mãe pedia, porque ela dizia que ainda não era a hora de eu voltar. Ela me avisaria quando fosse. Quase 1 ano depois da falsa morte. Comprei passagem de ônibus Porto Alegre-Londrina. Dona Zilda me ajudou. Arrumou roupa de criança doada, comprou tênis usado. Eu estava apavorada. Mas ia. 10 de dezembro de 1979. Quarta-feira. O dia mais importante da minha vida. Acordei às 3 da manhã. Dona Zilda fez café, colocou pão numa sacola. A gente não conversou muito. Só nos abraçamos na porta. Ela disse: vai com Deus e não volta sem eles. Peguei o ônibus das 5 na rodoviária. Aquela viagem infinita que já te falei. Aproveitei para dormir. De lá, peguei outro ônibus até minha cidade. Desci 2 quadras antes do ponto final, para ninguém me reconhecer. Caminhei rápido, cabeça baixa, lenço amarrado no cabelo, óculos escuros. A cidade estava igual. Mesma pracinha, mesmo mercadinho, mesmo cheiro de terra e fumaça de lenha. Mas eu era outra. Eu era uma morta-viva voltando para buscar os filhos. Cheguei na casa da minha mãe. Bateu na porta dos fundos. Ela abriu, me puxou para dentro rápido, trancou a porta. A gente se abraçou chorando, em silêncio, por 5 minutos. Ela explicou o esquema. Valdir tinha saído segunda de manhã para a viagem de 5 dias. Era a nossa chance. Acontece que a mãe virou amigona da dona Judite. Acabou contando tudo para ela sobre o plano. Ela disse que um dia a dona Judite olhou para ela e disse:
Aparecida, eu sei que a Dirce tá viva e eu sei que ela vai voltar para buscar essas crianças. A mãe ficou muda, mas ela continuou. E quando ela vier, eu vou ajudar. E era aqui que a história ficava interessante. Mas nas conversas, entre um gole de café e outro, a dona Judite começou a falar mais. Falava do marido, de como ele batia nela desde que eram novos. Dizia que depois de velho tinha melhorado um pouco, mas que a vida inteira dela tinha sido um inferno calado. Falava do filho, do Valdir, de como ele tinha aprendido tudo aquilo com o pai. De como ela via o filho repetindo a mesma violência e não tinha coragem de interferir. Minha mãe contava que a dona Judite chorava nessas conversas. Dizia que toda vez que o Valdir me batia, ela sentia culpa, porque ela nunca teve coragem de enfrentar o filho, de dizer que estava errado. Mas pelo menos fazia o que podia. Pegava as crianças, levava para casa dela, isso naqueles dias que eu levava um sova tão grande que mal podia levantar. Era a única forma que ela tinha de proteger os netos e me ajudar. Porque a dona Judite não queria que o Marcos crescesse vendo o que o pai fazia. Não queria que ele aprendesse que era assim que homem tratava a mulher. Ela tinha pavor do neto virar igual ao filho e ao marido dela. E tinha pavor da Joana crescer achando que apanhar de homem era normal, que tinha que aguentar calada igual ela aguentou a vida toda. Então ela ajudou. Foi ela que avisou minha mãe que o Valdir ia viajar essa semana. Foi ela que ia garantir que hoje tudo desse certo. Quando a polícia interrogasse ela depois, quando descobrissem que as crianças tinham sumido, ela ia confessar tudo. Que eu estava viva e bem longe com meus filhos. Que só fiz o que fiz porque o filho dela era um homem violento e perigoso. A mãe terminou de me contar o plano e depois me olhou bem no fundo dos olhos. Disse que tinha ido falar com a enfermeira Elizabeth, uma alma boa, que ia falar ao meu favor no delegacia. Ia dizer que eu cheguei lá no hospital quase morta de tanto apanhar. Eu fiquei ali, parada, engolindo tudo aquilo. Minha mãe era de um arrojo que só vendo. Tinha uma fibra que eu nunca pensei. Coisas que nem passavam pela minha cabeça. Ela já tinha planejado e resolvido. E te digo mais. Se não fosse por ela, a dona Judite nunca teria tido coragem de fazer o que fez. A mãe disse: "Agora levanta essa cabeça. Você não veio de Porto Alegre à toa. Os meninos já estão a caminho. A Judite traz eles assim que o marido dela for para a transportadora." Eu tirei o lenço da cabeça, sentei no sofá e fiquei só na espera, o coração batendo na garganta. Não demorou muito. Escutei um barulhinho no portão e as vozes das crianças. Eram eles. O Marcos, de 6 anos, com a camisa suja de terra, e a Joana, de 5, segurando um ursinho desbeiçado. E a dona Judite logo atrás, com os olhos vermelhos de quem tinha chorado a noite toda. O Marcos me olhou. Olhou para a mãe. Depois olhou para mim de novo. Eu estava diferente, mais magra, com o braço torto, os olhos marcados de quem não dormia direito fazia tempo. "É a mamãe, Joana?" Ele perguntou baixinho para a irmã. A Joana não respondeu. Elas ficaram ali, parados, me medindo. Eu não aguentei. Levantei, cambaleei e fui até eles. Me ajoelhei. Senti o cheirinho deles, aquele cheiro de criança, de sol, de shampoo no cabelo. Foi ali que a ficha caiu. Eu estava viva e eles estavam ali bem na minha frente. Como cresceram, meu Deus. "Sou eu, meu amor, a mamãe voltou", eu disse, e minha voz saiu embargada. O Marcos veio correndo e se grudou num abraço mais gostoso de toda a minha vida. A Joana veio devagarzinho e me abraçou pelo pescoço. Eu me desmanchei no chão, abraçada neles, chorando tudo o que tinha de lágrimas. Dona Judite e a mãe observavam também chorando. Depois eu abracei Dona Judite, forte. Agradeci o apoio dela do fundo do meu coração. A mãe me puxou, voz baixa e urgente. "Chega! Não temos tempo para isso. Anda, Dirce. Preciso ir falar com seu Elias para trazer o caminhão rápido." Eu olhei para a mãe confusa. "Caminhão? Que caminhão, mãe?" Ela sorriu, aquele sorriso confiante que não tinha medo de nada, e me entregou o resto do plano. "Eu vendi essa casa, Dirce. Vendi tudo. A gente vai embora, nós 4 juntos. Ninguém vai achar a gente. Acha que eu ia te mandar para longe sozinha de novo? Eu sou tua mãe. Minha filha." Eu olhei para ela. Minha mãe, a quituteira, a porreta, que planejou tudo sem eu saber,
que vendeu a única coisa que a gente tinha para me dar liberdade. Era por isso que ela me dizia por cartas que ainda não era hora de eu voltar. Aquele dia foi um dos melhores dias da minha vida. E mais cansativo também. Aquela mudança acabou comigo. Mas fiz com a maior felicidade do mundo. A gente deu o último abraço na Dona Judite. Ela estava na soleira da porta, com o rosto desfeito, as lágrimas escorrendo sem parar. Foi a última vez que eu vi a coitada. Ela ficou ali, de pé, vendo a gente ir embora. O motor do caminhão ligou, soltando aquela fumaça grossa. A gente ia para longe, para um lugar que a mãe tinha escolhido, um lugar seguro, no interior de São Paulo. Ela não quis ir para perto da Dona Zilda, não. É muito perigoso, minha filha, ela me disse, voz baixa, enquanto a gente sacolejava na estrada de terra. Se o Valdir acha a Zilda, ele vai descobrir tudo. Não vou colocar a amiga no meio da nossa confusão. A mãe era a estrategista, a cabeça fria. Ela disse que ia esperar a poeira baixar, a gente se ajeitar lá na nova cidade, e só depois ia mandar uma carta para Zilda, contando do nosso paredeiro. Mais adiante, o caminhão parou rapidinho, na rua do meu irmão Zé. A mãe tinha avisado ele do plano de fuga. Ele veio correndo de chinelo, me deu um abraço apertado, aliviado, e beijou as crianças. Não deu tempo para muita fala, mas aquele abraço disse tudo. A família estava junta de novo. Não conseguimos nos despedir do Tião. Ele morava bem longe do caminho que a gente estava indo. A mãe falou pro Zé contar tudo para ele, quando aparecesse por ali. Eu olhei pela janela. A poeira subia no vidro, cobrindo o Paraná que a gente deixava para trás. O Valdir ficou para trás. O inferno ficou para trás. E aquele caminhão cheio de caixas e móveis velhos não era só um caminhão. Era o nosso navio. E ele navegava para uma vida nova, para nossa liberdade. A gente chegou no interior de São Paulo quando o sol já estava se pondo. O caminhão rodou devagar pelas ruas de terra, levantando poeira vermelha. Eu segurava o Marcos, que dormia no meu colo. A Joana foi no colo da mãe. Olhava pela janela com aqueles olhinhos arregalados, sem entender nada. A vida dos meus pequenos tinha mudado de uma hora para outra. A gente procurava a placa de aluga-se. Passou por umas 5 ruas até achar uma. Casa simples, pintada de azul desbotado, com um quintalzinho na frente e uns 3 quartos. Tinha uma senhora na casa do lado regando as plantas. Minha mãe desceu, conversou com ela. A mulher era viúva, dona da casa que estava para alugar. Minha mãe pagou o primeiro mês adiantado, na mão mesmo, sem contrato, sem nada. A mulher nem perguntou muito, só disse: "Bem-vindas, qualquer coisa tô aqui do lado." Entramos naquela casa vazia. Cheirava a mofo, a fechado. Tinha só um fogão velho na cozinha e uma pia rachada. Os quartos eram pequenos, sem nada dentro. E foi aquela canseira de novo, descer tudo do caminhão. Deixamos de qualquer jeito, só para seu Elias poder ir embora. A gente pediu para ele posar ali naquela noite, mas o homem era teimoso, queria voltar de qualquer jeito. Naquela primeira noite, a gente dormiu no chão mesmo, em cima do colchão. As camas não estavam montadas, mas podia ser onde fosse, contanto que eu tivesse meus filhos ao meu lado. Os primeiros dias foram os piores, meu bem. O pavor era constante, grudado na minha pele que nem roupa molhada. Cada barulho de caminhão na rua, meu coração travava no peito. Eu corria até a janela, me escondendo atrás da cortina velha, tremendo inteira, espiando pela fresta. Achava que era o Valdir, que ele tinha descoberto tudo, que ele vinha me buscar, me arrastar de volta, me matar de vez. De noite era pior ainda. Eu não conseguia dormir. Ficava deitada, de olhos abertos no escuro, escutando cada cachorro latir, cada carro passar, cada voz na rua. Qualquer coisa era ele. Meu corpo inteiro ficava tenso, preparado para correr, para pegar as crianças e fugir pela porta dos fundos. E tinha outra coisa me corroendo por dentro. O seu Elias, o dono do caminhão que nos trouxe. Ele sabia nosso endereço. Ele sabia para onde a gente tinha ido. E se o Valdir oferecesse dinheiro e ele contasse? Ou ameaçasse ele ou a família e ele relevasse o nosso paredeiro? Eu não sentia confiança total nele, sabe? Algo me dizia que não dava para confiar em ninguém. Comecei a buzinar na cabeça da mãe. Todo dia, toda hora. "Mãe, a gente precisa sair daqui. A gente não tá segura aqui." Minha mãe resistiu no começo. Dizia que eu estava paranoica, que estava vendo perigo onde não tinha.
porque conhecia seu Elias de longa data e ele era de total confiança. Mas eu insisti. Insisti tanto que ela olhou bem no fundo dos meus olhos e viu. Eu não ia ter paz naquele lugar. Nunca. No quarto dia, ela suspirou fundo e disse: "Tá bom, a gente vai embora de novo." Nem terminamos de arrumar direito aquela casa. As caixas ainda estavam fechadas, as roupas nas malas. Chamamos outro caminhão de mudança. Dessa vez, minha mãe deu uma ordem diferente para o caminhoneiro. Um homem de uns 40 anos, barrigudo, que mastigava palito de dente. Ela disse: "O senhor vai dirigir, e só para quando eu mandar." Ele olhou para ela, meio sem entender. "Mas a senhora não vai falar para onde é?" "Não sei ainda. Vou sentir quando chegar." O homem deu de ombros. Achou aquilo esquisito, mas não discutiu. Dinheiro na mão, pergunta no chão. A gente rodou. Rodou muito. Quilômetros e quilômetros de estrada de terra, de asfalto esburacado, de cidade pequena, de campo aberto. O sol nasceu, esquentou, começou a descer de novo. As crianças dormiram no meu colo. Eu olhava pela janela, vendo o mundo passar. Cada vez mais longe de São Paulo. Cada vez mais longe do Valdir. A gente parava vez ou outra para fazer as necessidades. Até que, no finalzinho da tarde, entramos num bairro diferente. Tinha árvores enormes dos dois lados da rua. Mangueiras carregadas de fruta. Goiabeiras. Jabuticabeiras com os troncos manchados de roxo. O cheiro de terra molhada, de grama, de fruta madura no chão. Tinha uma pracinha no meio do bairro. Pequena, simples, com uns bancos de madeira embaixo de uma figueira gigante. Crianças brincando de pega-pega. Mães sentadas conversando. Cachorro deitado na sombra. O caminhão passou devagar por ali. Minha mãe ficou quieta, olhando. Respirou fundo e disse: "Para aqui." O caminhoneiro freou. "Aqui, dona?" "Aqui." "Mas a senhora conhece alguém aqui? Tem casa arrumada?" "Não, mas vai ter." E teve, meu bem. A gente desceu do caminhão naquela pracinha. Minha mãe perguntou para as mulheres sentadas no banco se tinha casa para alugar ali perto. Uma delas, baixinha, de vestido florido, disse que sim. A casa do lado da dela estava vazia fazia 2 meses. Foi assim que a gente chegou no lugar que ia virar nossa casa de verdade. Mas mesmo assim, minha filha, o trauma tinha moradia na minha mente. Dormia mal. Acordava no meio da noite suando frio, com pesadelo. Sonhava que ele estava na porta, que ele entrava, que ele pegava as crianças. Acordava gritando. Minha mãe vinha, acendia a luz, me abraçava, dizia: "Calma, minha filha, ele não sabe onde a gente tá, ele nunca vai achar." As crianças estranharam tudo. O Marcos chorava todo dia pedindo para voltar para casa da avó Judite, que estava com muitas saudades dela. Fazia xixi na cama toda noite, mas a vida não podia parar. Então eu e minha mãe fizemos o que a gente sabia fazer: quitute. Acordava de madrugada, 5 horas, igual ela fazia quando eu era criança. A gente amassava massa de pastel, preparava recheio de frango, de carne moída, fritava coxinha, empadinha, fazia bolo de fubá, broa de milho, pão de queijo. O cheiro da casa voltou a ser aquele cheiro de infância. Óleo quente, farinha de trigo, fermento. O calor do fogão, a mão suja de massa. Era como se eu tivesse voltado no tempo, antes de casar, quando ajudava minha mãe e a vida ainda era boa. E meu paizinho era vivo. Eu vendia de porta em porta. Eu ia com uma cesta grande, tocando campainha, oferecendo: "Boa tarde, senhora. Quitute fresquinho, feito hoje de manhã." As pessoas compravam, elogiavam, falavam que era uma delícia, que há tempos não comiam pastel tão bom. As crianças ficavam com a mãe. A gente gostou tanto dali que compramos casa própria. Não era grande, não era luxuosa, mas era nossa. Escritura no nome da minha mãe, tudo certinho. 3 quartos, sala, cozinha, quintal com pé de goiaba. Eu plantei roseiras no quintal. Igual tinha feito na primeira casa com o Valdir. Só que dessa vez as rosas cresceram, floresceram, ficaram lindas, vermelhas, cheirosas. Ninguém arrancou, ninguém destruiu. E foi ali, regando aquelas rosas num fim de tarde, que eu percebi: pela primeira vez na vida, eu era livre. Essa casa nova era perto daquela onde a gente estava morando de aluguel.
Quando as crianças cresceram um pouco e começaram a frequentar a escola, a nossa rotina mudou. A gente ia na feira. Montava uma mesinha simples, com toalha de plástico xadrez e vendia o dia todo. Voltava para casa com a cesta vazia e um dinheirinho no bolso. Devagar, a gente foi ficando conhecida. As pessoas começaram a encomendar. Dona Aparecida faz 50 coxinha para a festa do meu filho. Dirce, você faz bolo de aniversário? O negócio cresceu. Alugamos um pontinho pequeno no centro da cidade. Era uma lojinha estreita, com um balcão de madeira e uma prateleira velha que a dona anterior tinha deixado. Mas era nosso comércio. Contratamos 2 funcionárias para ajudar, a Terezinha e a Cleusa, 2 mulheres trabalhadoras, honestas, que viraram amigas. As crianças cresceram ali dentro. Depois da escola, elas vinham direto para a lojinha. O Marcos ajudava a embalar os salgados, a Joana atendia no balcão, toda bonitinha, educada. Os clientes adoravam eles. O Marcos era bom com números, desde pequeno. Ele contava o troco certinho, fazia as contas de cabeça. Minha mãe olhou para mim um dia e disse: "Esse menino vai longe. A gente precisa dar estudo para ele." E deu. Quando ele terminou o colegial, minha mãe pagou a faculdade dele de administração na cidade vizinha. Ele ia de ônibus todo dia, voltava de noite, cansado, mas feliz. Quando se formou, ele assumiu a gestão do negócio, modernizou tudo. Começou a fornecer salgado para festas, para eventos, para escolas da região. Contratou mais gente, comprou equipamento melhor. A quituteria cresceu, virou referência. Os anos passaram voando, meu bem. Parece que foi ontem que eu cheguei nesta cidade de coração partido, com a mãe e 2 filhos pequenos fugindo. E quando vi, eles já eram adultos. O Marcos se casou com uma moça boa, a Patrícia. Deu 3 netos para mim, o Marcelo, a Beatriz e o Pedrinho. A Joana trabalhou com a gente na quituteria até os 20 e poucos anos. Conheceu o Rodrigo, namorou, casou, foi morar em outra cidade. Deu 2 netos, a Ana Clara e o Guilherme. Eu virei avó. Eu que achei que nunca ia viver o suficiente para isso. A vida estava boa, completa. O negócio prosperando, os filhos felizes, os netos crescendo, minha mãe trabalhando do meu lado todo dia, forte, firme, dando risada daquele jeito dela. E a dona Zilda, meu bem, a dona Zilda nunca saiu da nossa vida. Depois que a poeira baixou, depois que a gente se estabeleceu direito na cidade nova, minha mãe mandou carta para ela contando onde a gente estava. E todo final de ano, religiosamente, a dona Zilda vinha nos visitar. Pegava o ônibus lá de Porto Alegre, viagem longa, e passava uma semana inteira com a gente. Chegava com aquelas sacolas enormes, cheias de presente. Bala para a criançada, pano de prato que ela mesma bordava, às vezes um doce de leite caseiro embrulhado em papel manteiga. E sempre, sempre, trazia a cuia dela e o mate. A primeira coisa que ela fazia quando chegava era esquentar a água e preparar o chimarrão. Dizia que não conseguia viver sem aquilo, que era costume de gaúcho mesmo. As crianças amavam ela. Chamavam de vó Zilda. Ficavam olhando curiosas quando ela preparava o chimarrão, enchendo a cuia com a erva, botando a bomba de lado, derramando a água quente devagarzinho. Ela explicava que aquilo era tradição lá do sul, que vinha dos índios antigos da região. A gente sentava na varanda de noite, depois do jantar, e a dona Zilda passava a cuia para mim, depois para minha mãe. No começo, lá quando eu morei na casa dela, eu achei amargo demais, fiz até careta. Ela riu e disse: "É assim mesmo, querida. O chimarrão é amargo, mas é gostoso. Tem que acostumar." E eu acostumei. Com o tempo, passei a gostar daquele gosto forte, daquela água quentinha descendo pela garganta. A gente ficava conversando por horas, passando a cuia de mão em mão. Ela contava das novidades de Porto Alegre, dos vizinhos, do trabalho dela. Eu e a mãe. Contava da quituteria, dos filhos, da vida nova. A gente ria, chorava, relembrava os dias difíceis lá na casa dela, quando eu estava quebrada, perdida, sem rumo. "Tu vê, Dirce?" ela dizia, me olhando com aqueles olhos bons dela, segurando a cuia entre as mãos. "Tu vê como valeu a pena? Olha tudo que tu construiu. Tua mãe deve estar orgulhosa de ti." E minha mãe tava. A gente via no olhar dela.
Isso durou anos, meu bem. Todo dezembro, lá vinha a dona Zilda. Até que num dezembro, ela não veio. A gente achou estranho. Nessa época já tinha telefone nas nossas casas. A mãe ligava na casa dela e nada de atender. Nada de resposta. Passou o Natal, passou o Ano Novo. Nada. Foi no dia 5 de janeiro que o telefone tocou. Era um homem. Voz grossa, cansada. Alô? A senhora é a dona Cida? Não. Aqui quem fala é a Dirce. Meu nome é Paulo. Eu sou filho da Zilda. Minha mãe falava muito da senhora. E da sua mãe. Meu coração gelou. Falava? É. Eu tô ligando pra avisar que minha mãe faleceu. Foi dia 20 de dezembro. Derrame. Não deu tempo de nada. Eu segurei na parede pra não cair. Minha mãe veio correndo, viu minha cara, entendeu na hora. Uma desgraça tinha acontecido. O Paulo continuou falando. Disse que tinha achado nosso telefone numa agendinha velha da mãe dele, que ela tinha deixado anotado: Cida, minha amiga do coração. Disse que a mãe sempre falava de mim, que eu era uma mulher guerreira, que ela tinha muito orgulho de ter me ajudado. Eu nem consegui falar direito. Só agradeci ele por ter ligado. Quando desliguei o telefone, desabei. Chorei tanto que achei que ia secar por dentro. A dona Zilda tinha me salvado. Tinha me acolhido quando eu estava destruída. Tinha me dado um teto, comida, esperança. Tinha me empurrado para viver quando eu queria morrer. E eu nunca mais ia ver ela. Nunca mais ia tomar chimarrão com ela na varanda, ouvindo as histórias dela, sentindo aquele carinho de mãe que ela tinha por mim. Minha mãe chorou junto comigo. A gente ficou abraçada na cozinha, as duas, lembrando daquela mulher boa, generosa, que tinha sido um anjo na nossa vida. Meus filhos também sofreram muito. Eu nunca cheguei a conhecer esse filho dela, o Paulo. Naquela época que eu parei na casa dela, ele morava em outra cidade com a família. Mas fiquei grata para sempre por ele ter ligado. Até hoje eu tenho a cuia que ela deixou aqui numa das visitas. Tá guardada no armário da cozinha. De vez em quando eu pego, olho, lembro dela. E agradeço. A vida estava boa, estava completa. Mas a vida também ensina que nada dura para sempre. Agora mudando de assunto. Quando eu estava com 47 anos, eu conheci o José Carlos. Eu tinha ido na missa sozinha. Minha mãe não estava se sentindo bem. Ficou em casa. Sentei num banco no fundo da igreja, como sempre. A missa começou. No meio da celebração, um senhor pediu licença e sentou do meu lado. Cabelo branco, óculos, camisa social azul bem passada. Ele sorriu, educado, e fez o sinal da cruz. Depois da missa, na porta da igreja, ele veio falar comigo. Bom dia. Meu nome é José Carlos. A senhora vem aqui todo domingo? Eu fiquei sem graça. Fazia décadas que nenhum homem puxava conversa comigo. Respondi que sim, que vinha. Ele disse que era viúvo, que tinha se mudado para a cidade fazia 3 meses, que morava sozinho, que vinha na missa para não ficar isolado. A gente conversou uns 10 minutos ali na frente da igreja. Ele era gentil, educado, falava baixo, olhava nos olhos, sorria fácil. No domingo seguinte, ele sentou do meu lado de novo. E no outro, e no outro. Começou uma amizade. Depois da missa, a gente tomava café no bar do seu João, na esquina. Conversava sobre tudo, sobre a vida, sobre os filhos dele que moravam longe, sobre a quituteria, sobre o tempo. Eu gostava. Gostava de conversar com ele. Mas, ao mesmo tempo, sentia pavor. Pavor de homem. Pavor de confiar. Pavor de me entregar de novo e acabar apanhando. Porque eu aprendi da pior maneira. Que no começo da relação tudo são flores. Só depois que a pessoa pega a confiança que mostra quem realmente ela é. Uma noite, deitada na cama, minha mãe sentou na beirada e disse: Dirce, aquele homem gosta de você, e você gosta dele. Por que você não dá uma chance? Eu comecei a chorar. Falei: Mãe, eu tenho medo. Medo de errar de novo. Medo de sofrer de novo. Ela segurou minha mão. Minha filha, nem todo homem é igual ao Valdir. Veja seu pai, como ele era bom marido, bom pai para você e seus irmãos. O José Carlos é diferente. Eu vejo nos olhos dele. Ele é gente boa. E era. Demorou meses. Mas eu fui percebendo. José Carlos nunca levantou a voz. Nunca exigiu nada. Nunca me apressou. Esse era o jeito dele. Quieto, respeitoso, carinhoso. Quando a gente começou a namorar de verdade, eu contei tudo para ele. Tudo.
a verdade inteira. O casamento, as surras, a morte forjada, a fuga, o recomeço. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, ele pegou minha mão e disse: Dirce, você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. E eu vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz. A gente quis casar, mas não podia. Eu ainda era casada no papel com o Valdir. Para a lei brasileira, eu estava viva. Se eu fosse pedir divórcio, teria que contar tudo, explicar a farsa do afogamento, enfrentar a justiça. Podia até ser processada por falsidade ideológica. Porque eu fui no advogado, queria saber da minha situação. E pior, se o Valdir descobrisse que eu estava viva, ele podia vir atrás. Depois de tantos anos, o medo ainda existia. Então a gente decidiu viver juntos sem casar no papel. Na comunidade, na família, a gente era marido e mulher. E era o suficiente. José Carlos se mudou para minha casa. Dormia no meu quarto, dividia a vida comigo, tratava meus filhos como se fossem dele, brincava com os netos, ajudava na quituteria, cozinhava, lavava a louça, cuidava de mim. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que era ser amada de verdade. Mas a felicidade nunca vem sozinha, né, meu bem? Sempre tem um preço. Digo isso não porque o José Carlos me decepcionou. Pelo contrário, ele continuou sendo o homem bom que sempre foi, do meu lado, me amando do jeito dele. É por outro motivo. Um motivo que até hoje, quando lembro, dói que nem facada no peito. A mãe, como você bem sabe, vivia com a gente. Tinha o quarto confortável dela. Acordava todo dia às 6 da manhã, fazia o café, botava a mesa. Era a rotina dela, a nossa rotina. Eu acordava com o cheiro de café coado, de pão quentinho, de manteiga derretida. Era o cheiro da minha vida inteira. Em abril de 2007, numa quarta-feira de outono, esse cheiro não veio. Acordei estranhando. Olhei para o relógio. 7h30 da manhã. A casa estava silenciosa demais. Nenhum barulho de panela. Nenhum rádio ligado com a voz do locutor e radialista Renato Gaúcho, aquele que conta histórias de dramas e amor que ela tanto gostava. Nada. Levantei da cama com o coração já acelerado. Aquela sensação ruim, sabe? Quando o corpo sente antes da cabeça entender. Fui até a cozinha. Vazia. Fogão frio. Nenhuma xícara na pia. Chamei. Mãe! Nada. Fui até o quarto dela. Bati na porta. Mãe, a senhora tá bem? Silêncio. Abri a porta devagar. O quarto estava na penumbra, a cortina ainda fechada. Minha mãe estava deitada na cama, embaixo das cobertas, de lado, a mão debaixo do travesseiro. Os óculos dela na mesinha de cabeceira, o rosário enrolado na Bíblia velha, tudo no lugar, tudo normal. Ela parecia que estava dormindo. O rosto tranquilo, sereno, os cabelos brancos espalhados no travesseiro. Me aproximei, falei baixinho. Mãe, mãe, acorda. Nada. Toquei no ombro dela. Tava frio, gelado. Foi ali que meu mundo desabou. Comecei a gritar que nem louca. Sacudi ela, puxei ela, tentei levantar ela. Mãe, mãe, acorda, acorda, pelo amor de Deus. O José Carlos veio correndo. Me puxou para trás, checou o pulso dela, o pescoço, olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e fez que não com a cabeça. Eu desabei no chão. Berrei. Berrei até a voz sumir. Até os vizinhos baterem na porta, assustados. Até a ambulância chegar e o médico confirmar. Infarto fulminante, morte instantânea, provavelmente de madrugada, sem dor. Sem dor para ela. Para mim, só dor. Minha mãe tinha ido dormir e não acordou mais. Simples assim. Cruel assim. Eu quase morri junto naquele dia, meu bem. Quase. Porque quando você perde sua mãe, uma parte de você morre também. A parte que ainda era criança. A parte que se sentia protegida. A parte que acreditava que nada de ruim podia acontecer enquanto ela tivesse por perto. Só quem perdeu sua mãe entende o que eu tô dizendo. É uma dor que não tem nome, não tem remédio, não passa. O Marcos e a Joana choraram igual criança. Os netos sofreram demais. Passei meses afundada numa tristeza que não acabava. Não conseguia trabalhar direito. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Vivia com aquela impressão estranha que a qualquer momento ia cruzar com ela dentro de casa. Os clientes sentiram tanto a falta dela também.
Ela era uma mulher bem-quista por todos. Hoje eu tenho 71 anos. Me aposentei. Mas tenho 2 quituterias que Marcos administra. Moro com o José Carlos, meu companheiro maravilhoso, que amo muito. Meu braço continua torto. A lembrança física do que eu passei. Talvez você esteja se perguntando do Valdir. Vou te contar o que sei dele, o que eu soube. Certa noite, bem depois que a quituteria fechou, Marcos, já formado e homem feito, me chamou para sentar. Ele estava quieto, olhando para o celular e me entregou o aparelho. Mãe, olha só o que achei. Ele tinha pesquisado o nome do pai na internet. E lá estava, um registro de acidente. Valdir havia morrido alguns anos antes, em 2003. Morreu em uma batida de caminhão, lá na estrada de Santa Catarina. Tinha virado a madrugada dirigindo e a carreta saiu da pista, caindo no precipício. Eu li a notícia, parada, e não senti nada. Nem raiva, nem alívio, nem pena. Só o silêncio. Marcos respirou fundo. E mãe, eu pesquisei com a Patrícia. Como você nunca se divorciou oficialmente porque sumiu, você teria direito a uma pensão por morte, já que ele era segurado. Dá para entrar com o pedido retroativo. Eu olhei para o meu filho, meu Marcos, o administrador que pensava em números e justiça. Olhei para a nossa loja, para a vida que construímos. E sorri. Não, meu amor. Não quero 1 centavo que veio daquele homem. A minha pensão, meu filho, é a liberdade que eu tenho, a tua faculdade e o riso dos meus netos. É a quituteria que eu construí com a tua avó, com a minha mão, sem dever nada a ele. Ele entendeu. Me abraçou forte, beijou minha cabeça e guardou o celular. A gente tinha se libertado de Valdir de todos os jeitos possíveis, até legalmente, muito antes de ele morrer naquela estrada. E essa, a nossa paz, era a única herança que importava. A vida seguiu seu curso, mansa e trabalhadora como sempre. Eu achava que o capítulo do Valdir e da família dele estava finalmente encerrado, que a última página tinha sido virada naquela conversa com meu filho. Mas a vida, meu bem, tem um jeito de trazer de volta o que a gente pensa que enterrou. Acontece que 2 anos depois daquela nossa conversa, num fim de tarde chuvoso, um homem de terno e gravata, carregando uma pasta de couro, parou na porta da quituteria. Ele olhou em volta, como se não tivesse certeza do lugar, e perguntou por mim, pelo meu nome completo. José Carlos, que estava no caixa, percebeu minha palidez e veio para o meu lado. O homem se apresentou como Dr. Almeida, advogado. Ele não veio porque alguém lhe deu nosso endereço. Ele veio porque tinha passado o último ano nos procurando. Contratou investigadores particulares que refizeram nossos passos. Ele nos encontrou porque o pai de Valdir, o velho dono da transportadora, havia morrido e deixado um testamento. Sentamos numa mesinha nos fundos da loja. O advogado explicou que o velho, o seu Afonso nos seus últimos anos, ficou doente de câncer nos testículos. E que, num ato final de consciência ou remorso, ele deixou tudo o que tinha para os seus netos. Ele deixou a transportadora e todos os bens para Marcos e Joana, disse o advogado, e eu olhei para Marcos, que estava de olhos arregalados, sem entender nada. Mas a história era ainda mais complexa. Na verdade, continuou o Dr. Almeida, abrindo a pasta e tirando uns papéis, o testamento divide a herança em 3 partes iguais. 3? Eu pensei que era para Dona Judite. Depois que a senhora partiu, levando as crianças, o doutor explicou, com um cuidado profissional, Valdir teve um relacionamento com outra mulher. Desse relacionamento nasceu uma menina, Alice. O nome pairou no ar. Alice. Uma irmã que meus filhos nunca souberam que existia. Ele continuou dizendo, estamos tentando descobrir onde é esta moça. Pelo que apuramos, a história se repetiu. A mulher também fugiu de Valdir, levando a menina ainda bebê. Desapareceu no mundo, exatamente como a senhora fez. O avô, em seu testamento, reconheceu Alice como neta e herdeira legítima. Parte do nosso trabalho agora é encontrá-la. Ela tem direito a 1/3 de tudo. Era inacreditável. Outra mulher, outra criança, a mesma fuga desesperada para sobreviver. Valdir tinha deixado um rastro de vidas quebradas. Foi então que tomei coragem e perguntei da única pessoa que faltava.
e que realmente me importava. E a dona Judite, a mãe dele? O advogado ajeitou os óculos. O olhar dele suavizou com um pingo de pena. A senhora Judite faleceu há muitos anos. Foi logo depois que a senhora e as crianças saíram da cidade. Coisa de meses, pelo que consta nos registros. Foi um declínio muito rápido. Meu coração se apertou. Aquela mulher que nunca levantou uma mão para me defender das agressões do maldito do seu filho, mas que depois me ajudou a recuperar as minhas crianças, tinha morrido logo depois da nossa fuga. Eu não posso afirmar, meu bem, não sou Deus para julgar, mas no fundo da minha alma, eu sei que a morte dela tem a ver com aqueles dois homens tão terríveis. Sabe-se lá o que eles fizeram para ela, ou com ela. Judiação. Saímos daquela reunião tontos. De repente, meus filhos eram herdeiros de uma fortuna, mas também de uma história incompleta. Tinham uma irmã perdida no mundo, outra vítima da mesma violência que nos fez fugir. Depois contamos tudo para Joana. A herança não era só dinheiro. Era uma história para ser reescrita e uma irmã para ser encontrada. A justiça, por mais estranha e tardia que fosse, tinha nos dado uma nova missão. Isso, minha querida, foi no ano de 2012. Levou 2 meses. 2 meses de busca, depois daquela descoberta. Os investigadores cruzaram registros em cartórios esquecidos, de anúncios discretos em jornais de cidades pequenas, de esperança e frustração. Até que o Dr. Almeida finalmente ligou. Encontramos Alice. Ela estava morando em Curitiba, trabalhava como enfermeira num hospital público. Tinha 32 anos, era casada, tinha um filho pequeno e, assim como eu, tinha fugido com a mãe ainda bebê. Crescido sem saber a verdade completa sobre o pai. Eles demoraram para encontrar ela, pois ela e todos da família tinham mudado de nome. Tanto que Alice nem sabia que seu nome tinha sido Alice. Um rolo danado, minha filha. Agora a moça se chamava Laura. A mãe dela, Neuza, tinha morrido 2 anos antes. No leito de morte, contou tudo para a filha. O relacionamento relâmpago com Valdir logo depois que eu sumi. As promessas, as primeiras surras, a fuga desesperada quando Laura tinha apenas 6 meses. A mesma história, o mesmo pesadelo. Quando marcamos o encontro, eu tremia. Meus filhos também. Combinamos num café em São Paulo, meio termo entre nossas cidades. Cheguei com Marcos e Joana. Os netos ficaram com o pai e a mãe deles, e também com José Carlos. Alice entrou no café às 3 da tarde em ponto. Eu soube que era ela antes mesmo de ver de perto. Tinha visto ela por foto de rede social que meus filhos me mostraram. Ficamos todas de pé nos encarando. Marcos foi o primeiro a se mexer. Deu um passo à frente, estendeu a mão. Oi, eu sou o Marcos. A voz dele quebrou na última palavra. Laura apertou a mão dele com força, os olhos já molhados. Joana se aproximou, a abraçou. E depois foi minha vez. Eu olhei para aquela moça, porque ela não era criança, era uma mulher adulta, mãe, profissional, sobrevivente, e vi tudo o que poderia ter sido diferente. Vi a menina que cresceu sem pai, igual aos meus filhos. Vi a mãe que fugiu de madrugada, igual eu fugi. Vi as cicatrizes invisíveis que a gente carrega quando sobrevive ao que não deveria ter sobrevivido. A gente sentou, pediu café que ninguém tomou, e conversamos por horas. Ela contou da infância em Curitiba, da mãe trabalhando de faxineira para sustentar as duas, dos pesadelos que a mãe tinha de madrugada, gritando, acordando suada. Contou que cresceu sabendo que o pai era perigoso, mas só entendeu o que isso significava quando ficou adulta. Marcos e Joana contaram da nossa fuga, da morte falsa, da vida escondida. Contaram da quituteria, da avó Aparecida, de como a gente reconstruiu tudo do zero. Laura ficou triste por não ter convivido com a avó Judite e teve muita pena dela, porque assim como ela, deve existir muitas mulheres no mundo inteiro que vivem anos na mesma situação e ficam, não fogem, não vão embora. Nos meses seguintes, Laura se tornou parte da família. Não foi fácil, não foi automático, mas foi verdadeiro. Ela vinha nos visitar, trazia o marido, o filho pequeno, o Mateus, que brincava com os outros netos. A gente dividiu a herança como o testamento mandava, 3 partes iguais.
Laura usou a parte dela para abrir uma ONG que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica, para que outras não precisem fingir que morreram para conseguir viver, ela dizia. Marcos expandiu a quituteria, a gente tinha apenas uma. Mas com o dinheiro da herança, Marcos abriu mais uma unidade, por isso hoje temos 2. Empregou mais gente. Joana voltou a morar perto, hoje é dona de casa, mas sempre visita as lojas. E eu finalmente perdoei a mim mesma. Perdoei por ter acreditado nas promessas do Valdir. Perdoei por ter demorado tanto para fugir. Perdoei por ter deixado meus filhos pequenos na casa da dona Judite por quase 1 ano enquanto me escondia. Perdoei por todas as noites que chorei achando que era fraca, que era covarde, que era culpada. Eu não era nada disso. Eu era sobrevivente. Hoje, em 2025, eu tenho 71 anos. Moro com o José Carlos, que continua sendo o homem mais gentil que já conheci. Ele cuida de mim, eu cuido dele. Tenho 2 filhos, uma enteada do coração que o destino me deu tarde, 5 bisnetos, e a certeza de que valeu a pena cada quilômetro daquela fuga. Aprendi e entendi que, às vezes, para viver, a gente precisa morrer primeiro. Agora, minha querida, eu termino de contar minha história. Obrigada por me ouvir. Se você ou alguém que você conhece está em situação de violência doméstica, ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Tem saída. Sempre tem. Que Deus abençoe você e sua família. E para você, mulher que assistiu todo esse relato, temos uma notícia maravilhosa. Depois de tantos pedidos sobre as dúvidas da menopausa, criamos um verdadeiro tesouro. O e-book Menopausa, o guia completo. 5 suplementos que você não vai se arrepender de experimentar. Minha filha, criamos esse guia para ajudar todas as mulheres a passarem por essa fase com dignidade e qualidade de vida. Você vai entender tudo sobre menopausa de forma clara, conhecer os 5 suplementos essenciais que realmente fazem a diferença, com protocolos testados, explicações sinceras sobre reposição hormonal e orientações sobre baixa libido. Incluímos um guia prático de onde comprar cada item, o que precisa de receita médica e o que não precisa. E tem bônus especiais, fórmula para os cabelos não ficarem brancos e dica poderosa para acabar com o melasma. Esse guia casa perfeitamente com o nosso outro tesouro, 100 chás das avós para diversos males, que tem receitas especiais que também ajudam durante a menopausa. Imagina ter os 2 conhecimentos na palma da sua mão? Para conhecer esses livrinhos preparados com tanto carinho, clique no link fixado no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Atenção! Estes livrinhos são digitais. Não chegarão em sua casa via correios. Que Deus abençoe você e sua família.